Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer hoje a análise do Rio Ave Futebol Clube do Porto, vitória por 1-0, gol de Marega. Mais uma vitória, portanto, que possibilita ao Porto formar mais 3 pontos, depois da primeira derrota, não é, que teve logo na primeira jornada. A partir daí foi sempre a ganhar, estamos na 7ª jornada. Dragão 27, o que é que te pareceu hoje aqui este jogo? O que é que te pareceu sobretudo a alteração ali do Luís Dias pelo Nakajima? O que é que achaste? Portanto, as grandes mudanças relativamente ao último jogo foi a entrada do Alex, naturalmente, que é o lugar cativo dele, e depois, naturalmente, no lugar do Luís Dias está o Nakajima. Acho que estava bem. Eu acho que a ideia do Sérgio seria um bocadinho até manter a toada do último jogo da Taça da Liga, neste sentido, no sentido em que o Nakajima e o Otávio ganham muito bem o jogo interior. Sim, claro. Ganham muito bem o jogo interior. São falsos alas. São falsos alas. E simultaneamente, quase que se ganhava realmente 4 médios e não só 2 médios, não é? Portanto, porque o Otávio é médio e o Nakajima também é um médio ofensivo, é um 10, é um jogador vertical, pronto. O Porto acho que entrou muito bem. Eu acho que sendo um jogo muito difícil, a dificuldade do jogo viu-se sobretudo na segunda parte. E na verdade o Rio Ave é uma equipa muito bem montada e sendo uma equipa tão bem montada, com um grande treinador, sendo uma equipa tão bem montada, causa muitas dificuldades aos adversários, e o Porto não sofreu um percalço sequer em toda a primeira parte. Eu acho que o Porto não fez um jogo brilhante, fez um jogo brilhante taticamente, na minha perspectiva, de controlo. Agora, e mesmo assim criou as boas oportunidades. Mas é difícil desmontar a equipa do Rio Ave. E o Porto valeu-se de quê? Valeu-se daquilo que sabe fazer muito bem, das bolas paradas. E daqui ali de recorrer também é um jogo mais direito. E um jogo mais direito. Eles estavam a pressionar muito em cima dos defesas centrais do Porto. Muito bem observado. Estavam a fazer uma pressão altíssima. E aqui o jogo direto desta vez não foi um jogo direto inconsequente. Foi um jogo direto como tem que ser feito. Pronto, acho que o Nakajima não esteve mal na primeira parte, foi descendo, foi perdendo na segunda parte, quando era necessário um bocadinho o sacrifício, um bocadinho o ser capaz também de uma missão defensiva mais árdua. Ele, coitado, tentava, mas andava perdido. Na primeira parte, como o Porto marcou claramente ascendente no jogo, e curiosamente, eu tenho aqui apontado 2 outras coisas, não estou agora a levantar a questão do árbitro, mas por 2 ou 3 momentos, na primeira parte, quando o Porto estava perfeitamente a controlar o jogo, o árbitro vai marcar livres, na minha perspectiva, inexistentes. E acho que não é os olhos azuis e brancos que veem isto. Acho que, por menos há um lance, até do Bruno Moreira, aquilo, do meu ponto de vista, simula uma falta, até devia ter levado o amarelo, mas de alguma forma a quebrar um bocadinho o domínio do Porto, porque o Rio Ave também só chegava lá de bolas paradas. Sim. Na segunda parte já foi um bocadinho diferente. E o Rio Ave também mostrou a sua valia. Também uma equipa muito ofensiva, é uma equipa que se impõe não por defender bem, é uma equipa que se impõe porque é uma equipa todo terreno. Muito bem organizada. E eu acho que na primeira parte o Porto de facto entra mandão, tem logo uma oportunidade para ir ao segundo minuto do jogo, que o Marega aparece isolado, tenta picar a bola por cima do Chiesek e pronto, e falha, e depois a seguir redime-se no golo, não é? Mas lá está, acho que hoje o Porto, a estratégia acabou por não sair bem por alguns motivos. Ponto número 1, o terreno também sofreu bastante por causa da chuva, não é? Choveu, também não era muito previsto. E aqui e ali eu fiquei a pensar, caramba, não sei se não faria mais sentido estar o Luís Dias do que o Nakajima neste jogo. E o Nakajima acho que é um jogador que tem que jogar e tem que cada vez mais ser aproveitado para tudo. Foi isso. E depois também vi um Zé Luís muito frouxo, sobretudo ao nível da pressão.
por exemplo, comparando com o Marega, que é entre aspas, cão de caça, um tanque ali logo na primeira zona de pressão. E o Zé Luís é um jogador que está ali um bocadinho a ver o que a coisa dá, mesmo a segurar a bola, mesmo nos duelos aéreos, não ganhava praticamente bola nenhuma de cabeça. Acho que estava um jogador muito ao lado do jogo. E ele, até o único recorte que eu me lembro e apontamento no jogo, até já foi na segunda parte, um lance que ele até dribla 2 jogadores, ganha o ressalto e remata. Ele bate muito bem, com uma grande defesa do Chiesa. Ele é um jogador de uma eficácia tremenda, mas acho que tem que ser um jogador que dá mais à equipa. E eu, que até sou muito crítico do Soares nesse aspecto, o Soares dá mais esse combate. E o Zé Luís também tem que dar um bocadinho mais esse combate. Não é que eu acho que o Zé Luís tem que continuar a ser titular. Em termos físicos, não estará no seu melhor. Parece-me. Mas isto só para dizer também, para ir ao encontro do que estás a dizer, acho que foi sobretudo uma primeira parte e no geral um jogo em que o Porto controla, não é? A gente até aqui já falou várias vezes o controle versus o domínio, não é? O Porto até tem posse de bola. Claramente mas não é um controle. É um jogo de controle. O que é que a gente quer dizer com isto? Que é um jogo que o Rio Ave até às vezes pode ter mais bola, até pode ganhar mais bolas divididas, mas o Porto não está exposto ao perigo. E a gente, de facto, se for a ver bem, oportunidades de gol do Rio Ave, foi o gol anulado. A do gol anulado. Os 64 centímetros fora de jogo. Que o Porto aí teve sorte dele estar fora de jogo, porque podia não estar. E mesmo que não tivesse, eu duvido que o Porto... Mas curiosamente isso até, de alguma maneira, inverte um bocadinho o pendor do jogo. Acho que se havia uma equipa controladora e dominante, era o Futebol Clube do Porto. A partir daí as coisas equilibraram-se e passou a haver uma equipa, sobretudo a partir dos 74, 75 minutos. Quando entrou uma Mbemba também. Quando entrou uma Mbemba, uma equipa de sacrifício. Uma equipa que vamos aqui pôr uma barragem, pá, isto não vai passar nada. E uma Mbemba foi importante. E de facto não passou nada, mas foi também de risco. Foi sofrido. Foi sofrido. Foi uma equipa que teve que saber sofrer hoje. Mas o Futebol Clube do Porto também, mais uma vez, podia ter matado o jogo antes. Podia. E depois, quando se vê numa situação, não matamos o jogo, às tantas até ainda vamos tentar estar à procura do segundo. E se o segundo não vem e surge 1-1. E aquele momento mesmo do livro, acho que marcou até as decisões do próprio Sérgio. O Sérgio disse, eu tenho que dar aqui segurança... Peço desculpa, do golo anulado. Do golo anulado. O Sérgio disse, eu tenho que dar segurança a este meio campo e a esta defesa. Isto aqui, temos que barrar o caminho a esta gente. Sim. E bem, porque aquele de facto o avançado iraniano, não é, do Rio Ave. É um bocadinho este raciocínio. Ok, já fizemos tudo para marcar um segundo e até para o merecer. Não marcamos, então agora não vamos estar a sujeitar-nos a estes precalços. É verdade, e até porque o Porto nem estava com a sorte do jogo, no sentido em que mandou 2 bolas à trave. 2 livros do Alex Telles. Um deles tem a defesa do Chiesa antes, mas dois... O outro ele acompanhou com o olhar e se ele ia um bocadinho mais abaixo era gol. O gol foi muito bem marcado. Portanto, acho que nesse aspecto o Sérgio... Eu gostei muito de ver uma coisa que são sinais importantes. Ponto número 1 que a gente até nem falou. O Porto está a ganhar 2-0 em Portimão, mete Nakajima, corre mal. O Porto está a ganhar 2-0 em casa ao Santa Clara, mete Nakajima, prova de fogo. Anda lá, vamos lá mostrar como é que se faz agora direito. Exatamente. E depois, e tem agora também uma coisa que se calhar não fez o ano passado e até nem vemos muito o Sérgio fazer. Às vezes corre bem, às vezes corre mal, que é ali o Porto meter mais um defesa. Ao colocar um Mbemba, que é um jogador que eu também quero dar uma palavra, porque acho que é um jogo brilhante melhor em campo até para mim, na Taça da Liga. Uma coisa... Um elemento de ligação, um polivalente impressionante. Eu acho que é um jogador que tem dificuldades a perceber como é que não é titular na defesa. Sou sincero, acho que o Pepe e ele até, para mim, seriam a melhor dupla. Não é que o Marcano tenha estado mal, porque o Marcano tem estado muito bem. Mas, portanto, ao colocar uma Mbemba, a equipa é um sinal para a equipa, apesar de tudo, recuar. Agora, é aquele sinal também para a equipa, vamos sofrer, vamos ter que saber sofrer hoje. Correu bem e fico contente. Foi um bocadinho, aqui o sinal de alguma maneira foi esse e ao mesmo tempo dizer assim, acaba-se a brincadeira, agora é aqui muralha de betão e não deixar passar nada. E mesmo assim ir tentando.
Claro. Mas pronto. Foi difícil. E eu percebi a entrada de Luís Dias, mas não teve a oportunidade para ganhar um contra-ataque. O Marega também muito exausto já. Também, para mim o Marega foi o melhor em campo, apesar de tudo, porque o Danilo gosto também, só não. O Danilo também foi perdendo gás. Também, foi perdendo gás e foi fazendo as neiras um bocadinho inconcebíveis, como às vezes lhe acontece. Porque ele está, de facto, estava num momento de crescendo de forma, não é? E de alguma maneira julga-se que já é capaz de tudo, passa pelos adversários, tal. E então agora... Um bocado às vezes o fintão, não é? Digamos, não é? Arrogante nesse sentido. Nesse sentido, e acaba por fazer umas asneiradas. Pareceu-me também, se calhar estamos a ter um bocadinho em desacordo, mas pareceu-me que o Otávio também esteve bem... Esteve bem, foi um jogador que deu jogo entre linhas, de sacrifício também, nunca esteve muito mal nas suas decisões, nos seus passes. Acho que esteve um bocado inspirado com bola, sinceramente. Acho que teve ali ações um bocadinho precipitadas. O Uribe também teve uma má entrada. Até a gente já tem referido um bocadinho que às vezes parece que o Uribe não está lá, mas está com sentido posicional. Viu-se mais o Uribe. Pronto, mas no início do jogo acho que nem tinha sentido posicional, nem estava muito bem, estava ali um bocadinho ausente, mas depois foi crescendo de facto, e na segunda parte viu-se que também esteve muito bem. Muito bem, até a compensar jogo, a ir também à frente. Porque houve uma altura em que o Porto também, de alguma maneira, pronto, estava mais concentrado nas missões defensivas. E uma coisa também que eu espero que não esteja grave já é a lesão do Corona, mas a entrada do Manafá, até estávamos a discutir isso também, assim, vai por o Manafá, se calhar meter logo uma Bemba, né? Até estávamos a falar disso, que podia de facto ser uma solução perfeitamente viável, mas eu acho que o Manafá, por acaso, e estava-te a dizer isso e volto a manter a minha opinião, é um jogador a atacar, de facto é trapalhão, falha passos, mas eu gosto dele a defender. E ele não defende mal. Não é por ali que a coisa se dá mal. E ele até acaba por anular muito bem o jogador que faz o seu melhor jogos do ano. Os jogos da sua vida são da sua vida, que é o Nuno Santos, não é? Tal como também vimos o Fábio Cardoso a dar tudo pelo Santa Clara, não é? De jogadores altamente inspiradíssimos, sempre contra o Porto. E fez um grande jogo, a verdade é essa. Portanto, ali a dar tudo. Eu acho que se ele jogasse sempre assim, até teria lugar na seleção nacional. Porque é um jogador interessante. Pelo menos eu só o vejo contra o Porto e joga sempre muito bem. Mas o Manafá também ajudou ali portanto, um bocado a mania tal. Curiosamente, depois no momento em que o Porto tinha que claramente tirar o Nakajima, que estava a ser um bocadinho o homem a menos. Sim, estava desgastadíssimo. E o Porto precisava de um homem que de facto fosse ali também, que defendesse bem e que tivesse cabeça e que tivesse discernimento. E ele vai meter uma Bemba, podia-se dizer, mas tinha lá o Bruno Costa, mas o Bruno Costa era um erro de casting naquele momento. Ali era. Claramente. O Porto não estava a dominar o jogo. O Bruno Costa é um jogador maneirinho, é um jogador de recebe e toca e vai e pronto. E o Mbemba, não. Se o Porto tivesse bola, fazia sentido. Mas não estava a ter. Sim. Não, ali o Mbemba, e de facto é um jogador, como o Sérgio diz, que faz 5 posições. Eu acho que ele joga em todo o lado, aquele é um todo terreno. E é um jogador que pode vir até a ser muito interessante e importante este ano para o Porto, não é? Como já se viu hoje. Sim, acho que sim. Não, eu acho que o Porto estou a gostar de ver sobretudo mais maturidade, não é? E gostei de ver que aquele erros e aquela situação de Portimão não se tenha voltado a repetir, não é? Não. Porque o Porto tem que saber sofrer, tem que perceber que quando também tem vantagem há que saber gerir, às vezes há que recuar um bocado, às vezes há que tentar o segundo golo. E às vezes há que perceber também se sofrer um golo com uma vantagem maior, também não quer dizer que vá logo perder a vantagem, não é? Exatamente. Portanto, eu estou a gostar muito de ver o Porto nisso. E tem havido um crescimento de equipa e um crescimento de plantel, e uma coisa está ligada à outra. Isso também se viu no jogo do Santa Clara, não é? Sim. Que houve uma aposta na renovação da equipa, tinha que ser, porque o Porto vai fazer muitos jogos e muitas competições, e portanto tem que fazer isso. É bem visto, sim, e aí o Porto houve uma primeira parte em que a equipa esteve ali um bocadinho também a sofrer um pouco, não é? Sim, mas aguentou-se bem, sobretudo graças ao Mbemba, que esteve ali a cobrir tudo. E na segunda parte até veio ao de cima então a classe de um Nakajima, de um Otávio ali, do Romário que o mandaram para o Estaleiro, infelizmente. Mas de facto ali os criativos do Porto todos a aparecerem, cheios de confiança e cheios de cultura tática.
Também uma coisa que é importante referir-se, que o próprio Nakajima, quando o Sérgio lhe pede para saber defender, está-lhe a pedir disciplina tática. Claro. Não está a pedir para ele se anular. Claro. Porque o Sérgio já deu vários sinais que não quer anular o Nakajima como jogador criativo. Quer é que ele tenha cultura tática e saiba estar e saiba cumprir missões também, como elemento solidário numa equipa. Não é? Isso é importante. Eu acho que essa gestão do plantel também pode ser chave. Porque o ano passado o que se viu foi o plantel desgastadíssimo a arrastar-se em campo, então na segunda volta. E este ano esta rotação pode ser importante. E sobretudo também o Sérgio perceber que às vezes pode fazer um jogo mais randeado, às vezes pode fazer um jogo mais direto e às vezes pode fazer ambos no mesmo. Portanto, todos os jogadores a crescer no plantel, o próprio treinador a perceber como pode tirar um melhor partido. Saberem ler os vários momentos do jogo, os próprios jogadores. E estes jogos, eu já disse que o Porto está a ter alguma dificuldade nos jogos fora e hoje voltou-se a manter, mas são jogos que se o Porto soubesse sofrer e soubesse ser esta equipa também mais batalhadora e mais calmo e mais competente, acho que pode sair sempre vitorioso, porque vai ser um campeonato complicado, não é? O Benfica nem está a jogar particularmente bem, mas vai ganhando. O Famalicão está a ser uma surpresa e está à nossa frente. Portanto, cuidado. Eu também estive a ver, joga numa velocidade estonteante. E é o próximo jogo do Porto no campeonato. Vai ser até um grande jogo, em perspectiva, até porque eles vêm cá certamente não têm nada a perder. A expressão não tem. Portanto, o Porto mas foi uma vitória muito importante. Hoje foi uma vitória muito importante. Foi. O Sérgio, pronto, e muito bem, disse na conferência de imprensa que não estava um ano a pensar num empate. Nos fantasmas do ano passado. Mas o que é certo é que esta vitória também traduz, de facto, um outro saber estar também, que é importante. Claro. Não é? Claro que podíamos ter sofrido o gol do empate no gol do fora de jogo, mas... Pronto, e não sei como é que seria depois daí para a frente. Alguma sorte aí também, não é? Sim. Também é preciso. Eu acho que pronto, está assim terminada esta análise. Já, comentem connosco o que é que acham. De resto já sabem, é o habitual. Vos pedir para fazer gosto, para partilharem com os vossos amigos, subscreverem, seja as plataformas de YouTube ou de podcasts como o Spotify, iTunes, sigam-nos nas redes sociais. Pedimos desculpa mais uma vez por não estarmos tão regulares, mas vamos tentar retificar isso daqui para a frente. Pelo menos uma análise semanal acho que é importante. De resto, pronto, a gente vai também sempre comentando uma outra coisa nas redes sociais, nunca estamos totalmente ausentes. Obrigado por estarem connosco desse lado, obrigado a todos os que subscreveram. Vemo-nos na próxima. Até lá. Até lá.